Bem-vindos a mais uma palestra online do Instituto Espírita Paulo de Tarso. Hoje com uma convidada muito especial, Rosiane, que vai falar sobre experiências com desdobramento. Mas antes de apresentar, vamos fazer a nossa prece inicial. Deus Pai de amor e de bondade, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, reunidos em Teu nome para estudarmos, para aprendermos cada vez mais, contando com Tua assistência dos Teus mensageiros espirituais, Tua bênção e Tua inspiração, para que sigamos sempre no caminho do bem, do amor e da caridade. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, em especial nossa palestrante, envolvendo-nos a todos de muito amor, de muita luz e de muita paz. Que assim seja. Então, se alguém aqui não conhece Rosiane Moura, eu vou contar para vocês que ela é engenheira civil, policial civil, trabalha como responsável técnica da Secretaria de Segurança Pública, fiquei até com medo, magnetizadora na área de tratamento e na área de sonambulismo, trabalha com evangelização de adolescentes do Projeto Pão e Luz e estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, coordena um grupo de estudo, coordena ainda um grupo de desenvolvimento mediúnico e de passe magnético à distância, auxilia no estudo do passe magnetismo e, recentemente, está coordenando um estudo preparatório para passes através de desdobramento. Rosiane, seja bem-vinda, a palavra é sua. Gostaria que você iniciasse contando para nós de onde é que surgiu essas experiências com desdobramento. Com você, Rosiane, à vontade. Boa noite, gente. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite para estar aqui. Como eu estava falando antes, essa é a minha primeira palestra na casa. Então, assim, para mim está sendo uma noite de festa em casa, como já estávamos comemorando aqui antes, de certa forma. Então, assim, desde criança, eu sempre tive problemas com catalepsia, que é conhecido na projeciologia como catalepsia projetiva, que é aquela sensação de que você está dormindo e você tenta acordar e você não consegue. E aí você se mexe no seu corpo, entra pessoas no quarto e você tenta acordar a pessoa, tentando pegá-la para ver se chamar a pessoa para lhe acordar. Eu acho que quase todo mundo já viveu isso. Então, isso na projeciologia é chamado de catalepsia projetiva. Então, desde criança eu tinha muito, muito mesmo isso. E quando adolescente, eu chegava ao extremo de, quando estudante ainda, aqui quando eu cheguei em Aracaju, todas as minhas irmãs dormiam à tarde, eu ficava a tarde inteira desenhando, porque exatamente eu fugia de dormir à tarde, porque até hoje, quando eu durmo à tarde, se eu passar de 1 hora dormindo, eu começo a ter essas catalepsias, né? Então, isso, depois, quando eu estudei desdobramento, eu descobri que isso já é um início de desdobramento. Se você, naquele estado em que você está tentando voltar para o corpo, você conseguir relaxar, você sai do corpo por completo e você vai viver experiências. O que é difícil nesse momento é porque as pessoas ficam assustadas diante daquilo que está tentando acordar e não consegue, e acabam perdendo essa oportunidade aí de vivenciar isso. Então, quando adolescente, eu começava com essas coisas da catalepsia, e depois de um tempo, eu comecei a ter uns sonhos que eu chamava de sonho de voar. Eu fui passando a tomar consciência, e aí eu estava sempre dentro de algum obstáculo. Eu estava dentro da rocha, ou então eu estava no fundo de uma água, e aí eu recuperava a lucidez, eu estava dormindo, recuperava a lucidez, e aí eu via que eu estava dentro de uma água. Das primeiras vezes também me assustava, e aí eu acordava. Depois eu comecei a entender, se eu estou dentro da água, e a gente, quando está dentro da água e a gente quer subir, o que a gente faz? A gente flutua. E aí eu comecei a passar a me dar uma leveza, e eu ia me impondo uma leveza, e foi quando eu consegui sair na superfície pela primeira vez, e eu fui entendendo esse processo, assim, passo a passo. A partir dessa leveza, quando eu saí em cima do rio, aí eu subi voando, e foi quando eu comecei a ter o que eu chamava de meus sonhos de voar. Mas isso era esporadicamente, acontecia, eu não sabia o que causava ou como, só sei que quando eu percebia
que eu tomava lucidez e eu estava dentro de algum obstáculo, como uma rocha, como uma caverna ou como um rio, eu já sabia o que fazer. Se dê leveza e saia, que você vai curtir aí um voo. E eu passei a fazer isso, e isso foi ficando constante, né? Só que com o tempo eu percebi, assim, que quando eu sentia saudade daquela sensação, e eu ia dormir pensando naquilo, eu conseguia vivenciar aquilo. Aí já fui despertando para essa consciência de que eu podia, de alguma forma, quando eu desejava aquilo ali, eu causava. E passei a viver muitas experiências assim, sempre voando por florestas, explorando a natureza. E aí teve um dia que era sempre vendo o verde, rios, que eram as paisagens que eu gostava, né? E teve um dia que eu vi um animal. Eu passei, tive a sensação, era muita velocidade, você passa em muito alta velocidade, aí eu percebi que eu tinha visto um animal. Eu nunca entendi o que era aquilo, eu não era espírita. Teve um dia que eu comecei a dar uns vazantes, eu vi que um burro me enxergou, aí eu desci até o burro e fiquei voando na frente dele, e o burro ficou enlouquecido, mas sem noção do que era aquilo. Tudo para mim era sonho, né? E foi quando eu conheci o Espiritismo, isso em 2014, e aí, depois disso, a mente da gente vai abrindo à medida que a gente vai tendo conhecimentos, né? E houve uma situação aí interessante, depois que eu conheci o Espiritismo. Eu passei a ver pessoas, mas na minha cabeça ainda era um sonho, sem noção do que era aquilo. Aí teve um dia que eu gostava de subir, era uma coisa que eu gostava muito de fazer, eu saía do planeta e ficava vendo a poeira cósmica. Não era sempre que eu conseguia isso, mas às vezes eu conseguia, e era maravilhoso. Então, um dia eu subi, estava lá vendo a poeira, e depois eu desci. E aí era noite, e quando eu estava volitando no escuro, né, eu vi as luzes de uma cidade. Aí eu pensei, vou ver aquela cidade ali. E aí eu fui. Quando eu cheguei na cidade, que eu comecei a passar pela cidade, eu fui notando que ela tinha uns prédios inclinados, assim. Eles inclinavam um em direção ao outro. E ali, observando essa arquitetura diferente, eu comecei a ouvir um som como se fosse um som de um tambor, uma música africana, uma coisa assim, bem envolvente. Aí eu pensei assim, é festa. Vou lá, vou ver a festa. E aí eu fui até essa festa. Só que quando eu cheguei, não tinha festa nenhuma. Era uma casa de 2 andares, onde na parte superior tinha como se fosse uma área de serviço, com uma mureta baixa. E aí eu me aproximei dessa varanda, dessa área de serviço, e eu percebi que tinha uma menina, tinha uma senhora, um rapaz e tinha uma menininha. Uma menina mais ou menos uns 12 anos, e eu notei que eles tinham traços, assim, de mexicanos, né? Aí eu percebi que a menina olhava diretamente para mim, e eu estava flutuando fora do espaço dessa varanda. Aí eu fui me aproximando e notando, será que ela está me vendo? E fui me aproximando. E aí eu entrei na área da varanda, né? Aí a mulher falou assim para a menina, é ela de novo? Aí a menina disse, é. Aí eu já notei algo assim de estranho. Ela de novo? Como assim? Aí essa mulher foi vindo na minha direção, mas ela olhava para lá, assim. E aí ela vinha na minha direção e olhando para lá. Então eu pensava assim, ela não estava me vendo. Na minha cabeça, só a menina estava me vendo. Aí essa mulher chegou bem perto de mim. Quando ela chegou perto de mim, ela segurou nas minhas mãos. Aí ela segurou nas minhas mãos e pediu ao ajudante dela para trazer como se fosse uma corda para me amarrar. Aí, quando ela falou isso, aí eu falei assim, mas você não pode fazer isso, eu tomei um susto. Você não pode fazer isso. Eu estou dormindo no meu quarto, eu vou voltar para o meu corpo, eu preciso voltar para o meu corpo. Aí, quando eu falei isso para ela, ela tomou um susto e me soltou. E aí, eu subi e voltei para o meu corpo na hora, assustadíssima. E pela primeira vez que eu comecei a considerar a possibilidade de que eu estava tendo contatos reais com pessoas, eu não conseguia entender, mas ali ficou aquela confusão na minha cabeça. Eu falei, gente, o que é aquilo? E aí eu estava fazendo ESD, foi no início do curso do ESD isso. E aí, 4 da manhã, alvoroçada, esperei amanhecer o dia e mandei mensagem para o meu professor. Professor, é possível que eu saia, como se eu fosse um fantasma, eu saia do corpo e eu vá perturbar pessoas, como se eu fosse um fantasma e apareça para essas pessoas? Aí ele disse, é. Aí disse assim, venha mais cedo para a aula para a gente conversar. E aí eu fui e ele me explicou que se tratava, que realmente eu estava saindo do corpo e eu estava fazendo isso. Eu visitava essa menina sem tomar consciência do que eu estava fazendo ali. E depois eu perguntei assim para ele, mas eles podiam ter me prendido? O que é que eu senti daquilo ali, com aquela mulher me prender? É como se ela fosse uma espécie de mãe de santo,
que foi contratada pela mãe da menina para afastar o fantasma que estava perturbando a menina. E o fantasma era eu. Aí a pessoa disse assim, você é endividadazinha, viu? Precisa fazer um tratamento. E aí me colocaram em tratamento espiritual por causa disso aí, a partir dessa vivência. E eu comecei... teve uma coisa curiosa, né? Depois desse sonho. Depois eu fui para a internet pesquisar um lugar onde os prédios eram inclinados. E aí, para minha surpresa, surge lá, Novo México. O Novo México, ele tem um problema no solo que faz com que os prédios, eles tenham um leve afundamento, aí os prédios lá são inclinados. E aí eu pude fazer essa verificação. No dia seguinte, falei, caramba! E eu acho que eu consegui achar até o prédio que chamou a atenção mesmo. Mas foi bem interessante. E assim eu comecei, né, a vivenciar essas experiências com mais conhecimento. Passei a estudar, só que um certo dia eu estava lendo Missionários da Luz e aconteceu de eu me envolver muito numa mensagem do benfeitor do livro, e nessa mensagem ele falava sobre o quanto a gente podia ser útil trabalhando e tal. Aquilo me mexeu muito, tocou meu coração. E eu lembrei quando o professor meu do ED disse assim, você pode acelerar a sua evolução se você começar a trabalhar no plano espiritual. Ele falou assim, se ofereçam em oração para vocês realizarem trabalhos no plano espiritual enquanto vocês estão dormindo. E aí, naquele momento em que eu estava lendo o livro, me deu uma coisa assim muito forte, que eu me envolvi com aquela oração que eu estava lendo, e eu fiz esse pedido. Senhor, se eu tiver alguma utilidade, eu me ofereço para trabalhar no plano espiritual. E nesse dia, isso foi de manhã, que eu fazia essa leitura de manhã. Quando foi à noite, aí aconteceu algo bem interessante. Minha avó, eu sonhei com a minha avó, e era como se eu tivesse desencarnado, e a minha avó dizia assim, dentro de algumas horas, nós vamos desligar você. Aí eu pensei, morri, tinha uma turma lá na frente, me esperando, todo mundo feliz. Aí ela falou assim, como eu tinha algumas horas para ser desligada, eu pensei, então vou me despedir das pessoas que eu vou deixar para trás, e depois eu retorno, né, para o desligamento. Eu estava feliz da vida com a minha morte, tá? Aí aconteceu que estava lá no plano espiritual, vivendo as minhas despedidas, fui realmente na casa de uma sobrinha minha, vi os sobrinhos meus e tal. Aí, de repente, eu acordei no meu quarto. Só que aí tinha uma coisa estranha. Eu acordei, eu tinha consciência de que eu estava no meu quarto, porque eu ouvia o som do ventilador de teto, eu ouvia a respiração da minha companheira deitada ao meu lado, mas eu não conseguia nem me mover e eu não conseguia abrir os meus olhos. Meu corpo inteiro estava como se eu tivesse completamente magnetizada. Então, é como se fosse, eu senti o que era o magnetismo, era uma coisa assim, e eu presa, imóvel ali, eu não conseguia me mover. Aí eu pensei assim, vai acontecer alguma coisa aqui, eu nunca vivi aquilo. E eu lembrei do que a minha avó falou, né, que iriam me desligar. Aí, de repente, começou a coisa. Eu estava deitada, eu comecei a ser tirada pelos pés. Alguém começou a me puxar pelos pés e foi me tirando do meu corpo. Isso eu acordada, só que totalmente magnetizada. E aí que teve um momento que eu senti um medo muito grande, mas aí eu lembrei, foi a minha avó que me preparou para isso que eu iria viver agora. Então, relaxa. Aí eu relaxei e me deixei levar. E aí me tiraram do corpo pelos pés, me colocaram em pé, e tudo estava escuro, que eu não conseguia ver nada, mas aí eu senti como se estivessem me analisando. E eu até falei assim, gente, estão me examinando? São espíritos ou são extraterrestres que estão aqui fazendo uma análise em mim? Mas aí, depois de um tempo, aquela escuridão foi abrindo, assim, e surgiu da minha frente um grupo de espíritos, assim, na minha frente. E era como se eles realmente estavam ali me analisando. E me pediram para fazer umas coisas, algo do tipo, encoste naquelas pessoas, depois eu entendi, é como se tivesse sido um choque anímico que eu tinha dado em um casal que estava lá. Aí depois ele disse assim, vamos devolvê-la ao corpo dela. Aí eles me colocaram de volta no meu corpo, isso tudo sem interrupção nenhuma, porque eu realmente estava acordada dentro desse processo. Voltei para o corpo, eles me colocaram de volta, eu passei a sentir de novo o magnetismo do corpo, e fiquei ouvindo os sons do meu quarto, e aí agora estava chovendo, tinha passado um tempinho, e quando o magnetismo foi passando, aí eu consegui abrir os olhos e enxergar o meu quarto. E aquilo foi assim, eu fiquei paralisada, e a sensação que aquilo me deu foi assim,
o mundo espiritual é real. Pela primeira vez eu tive essa certeza, mesmo eu já voando, fazendo todas as coisas, mas aquilo ali foi concreto, porque eu não estava dormindo. Eu acordei e me tiraram do corpo, depois me colocaram de novo. E essa certeza de que o mundo espiritual era real foi essencial para mim, porque até hoje é o que me segura na hora dos problemas, na hora das dificuldades. Aquilo ali me deu realmente uma certeza de que o mundo espiritual é real. E aí que, depois disso, eu comecei a viver outras experiências, sendo sempre tirada do corpo, e algumas vezes eu vivia situações onde eu percebia que eu estava ajudando outras pessoas, algumas vezes doando energia, outras vezes era através de, como se fosse uma espécie de doutrinação mesmo, alguns espíritos que estavam confusos em algumas situações, e eu era levada até esses espíritos, e eu me via vivendo coisas com esses espíritos, mas assim, teve muita coisa que eu fui conhecendo aos poucos nessas experiências, né? Então, dentre essas experiências, eu comecei a contar para as pessoas o que estava acontecendo, né? Que eu era tirada do corpo e que eu estava vivendo umas coisas, porque eu sou meio bocuda mesmo. A semana a Marcela até falou, você é muito bocuda, eu sou. E aí que eu falava, e aí quando eu comecei a falar isso no centro espírita, nossa senhora, foi uma loucura. As pessoas caíram em cima de mim porque aquilo era coisa de espírito das sombras, que eu estava sendo obsidiada, que o telefone só toca de lá para cá, e que era muito perigoso, e foi criando uma confusão na minha cabeça, porque eu não conseguia controlar aquilo ali. Eu era tirada do corpo e eu vivia algumas coisas, e enfim, não tinha como controlar. Ah, tem sim, você pode não se deixar ir. Só que realmente, quando começava, eu não fazia isso, de não me deixar ir. Então, como assim, eu sou uma pessoa muito inteligente, eu criei um código para saber quando eu estava sendo levada por espíritos das sombras e quando eu estava sendo levada por espíritos da luz. Eu calculei assim, se eu saio do corpo e eles me puxam para cima, são espíritos da luz. Se me puxam para baixo, são espíritos das sombras. Veja como eu sou inteligente. E aí, um dia, me tiraram do corpo e subiram comigo. Subi em alta velocidade. Aí, de repente, eu desci em alta velocidade. E aí, desci. Depois que eu desci bastante, eu saí no espaço. Aí, eu falei assim, caraca, que burrice. Como é que tem espírito mal levando para cima, espírito bom levando para cima, espírito mal levando para baixo, se o planeta aí é redondo? Então, assim, muitas coisas eu fui aprendendo e quebrando as minhas próprias teorias nas vivências mesmo. Os próprios espíritos, de alguma forma, me conduziam e eu fui entendendo muitos processos. Certa vez, aí, assim, o que é isso, o desdobramento, né? Como a gente já estuda aqui, como o Kardec colocou, a toda noite, quando a gente dorme, os nossos laços se afrouxam, que esses laços são a nossa rede fluídica que prende o espírito ali ao nosso corpo, e a gente sai em desdobramento para viver as experiências no mundo espiritual. Só que algumas pessoas lembram e outras pessoas não. Algumas pessoas realmente se desprendem e saem para viver essas experiências, e outras pessoas ficam ali deitadas sobre o seu próprio corpo. Tem pessoas que saem e que saem completamente cegas, e saem no mundo espiritual como se fossem zumbis. Isso a gente foi vendo, né? Durante esse período de aprendizado aí que a gente foi fazendo. E teve uma vez que eu estava lá na praia, flutuando por lá sobre o mar, e aí eu lembrei que a minha irmã estava começando a viver algumas coisas, assim, de dobramento. Aí eu pensei assim, lembrei disso na hora que eu estava por lá, e falei, vou ver se eu consigo chegar até a casa dela. E aí eu fui fazendo o caminho de volta, de lá da Atalaia até chegar na casa dela, e aí eu cheguei lá. Achei a janela do prédio dela e entrei. E aí, quando eu entrei lá, eu achei uma coisa interessante. A minha irmã estava presa no corpo só pela perna, tentando sair, não estava conseguindo. E a companheira dela estava deitada, uns 50 centímetros acima do corpo, com as pernas cruzadas, com a mão assim na cabeça, bem tranquila, e lá em cima do corpo. Aí foi quando eu tive essa noção, que o pessoal da projeciologia, ele fala assim, 80% de nós, quando dorme, fica ali, próximo do seu corpo e não sai. Não se desdobra realmente para vivenciar as coisas. E a maior parte desses fica presa no seu próprio psiquismo,
vivenciando o mundo espiritual a partir do seu psiquismo, não saem para o externo. É como se fosse assim, na nossa aura, tudo que a gente constrói, tudo que nos preocupa está aqui em nossa volta, e aí quando a gente dorme, a gente fica preso ali ainda. Quando a gente deveria era sair para vivenciar realmente as coisas lá. E aí por isso que a maior parte não lembra, né? E Kardec coloca isso, que ele diz que na maior parte das vezes, durante o sono, as pessoas, ele fala assim, o sonho é o retrato do que, é a lembrança do que o espírito viveu quando estava fora do corpo, enquanto dormia. E aí ele fala que o sonho é isso, é o registro do que ele viveu. Mas a maior parte das pessoas nem sonha, ou tem fragmentos de sonhos. Ele explica que isso é devido ao fato de que as pessoas, na verdade, vivenciam mais a passagem na hora que está saindo do corpo e o retorno. E é isso que, misturando isso com as preocupações dela, trazem aqueles sonhos fragmentários delas. É porque elas realmente não conseguem registrar o que tem para vivenciar lá. Aí essa experiência onde eu vi a minha cunhada lá deitadinha, tranquila da vida, dizendo assim, não vou para lugar nenhum. E eu ainda convidei ela para ir com a gente, eu ajudei minha irmã a sair do corpo e levei ela para a gente ver umas coisas. E chamei a minha cunhada, ela disse, não, aqui tá bom. Então, a maior parte das pessoas faz isso. Outra coisa que aconteceu, né? Passei a ter essas coisas sendo conduzida. Aí foi quando eu comecei a falar para as pessoas, e depois foi tanta confusão que se causou no meu grupo de amigos, que uns eram a favor de eu continuar vivendo, outros não. E foi quando um amigo meu fez umas pesquisas e me trouxe as informações sobre desdobramento, me explicando o que era aquilo ali. E aí eu passei a fazer um curso que eu achei na internet, no site de Saulo Calderon. Eu fiz todo o curso, mas eu estava naquele conflito, tá certo, tá errado, tá certo, tá errado. E eu não exercitei as técnicas que ele ensinava. Passei um tempo aí. E aí que foi quando eu conheci o magnetismo, eu comecei a fazer o curso de magnetismo, isso em 2016. E aí que numa aula o Adilson falou uma frase que foi a minha libertação. Que ele bateu em cima dessa coisa de as pessoas usarem essa frase de Chico, o telefone só toca de lá para cá. E aí todo mundo para e ninguém faz nada e ninguém se experimenta, porque ficam com essa história na cabeça de que o telefone só toca de lá para cá. E aí Adilson falou assim, o Chico disse que o telefone só toca de lá para cá. Mas a gente pode, nada impede que a gente ligue daqui para lá e eles atendem se quiserem. Aí, quando ele falou isso, eu falei assim, ele está certo. E aí eu fui analisar a minha situação e eu percebi o seguinte, quer mais chamada de lá para cá do que eu estava tendo? Eles me tiravam, me levavam para trabalhar. Isso era mais do que chamadas de lá para cá e eu não estava era respondendo a essas chamadas. E aí que, com o conhecimento já das coisas sobre o desdobramento e sem praticar as técnicas, as saídas voluntárias ou involuntárias, né? Porque tem vários tipos de projeção, tem involuntárias inconsciente, involuntárias consciente, voluntárias inconsciente, é um monte de termo aí que a projeciologia usa, mas as saídas involuntárias cessaram. E aí eu fiquei com a angústia de que estava faltando algo, e aquele dilema, eu tinha que fazer minha parte, não tinha que fazer minha parte, está certo, não está certo. Foi quando, depois dessa aula com a Dilce, eu resolvi que eu iria fazer as técnicas. E no primeiro dia em que eu fiz as técnicas, aí eu já saí do corpo e já me vi passeando pelo meu quarto e vendo o meu corpo ali. Quando eu saía involuntariamente, eu não observava essas coisas. Eu já saía, era levada e vivenciava as coisas. E quando eu passei a sair por minha conta, eu comecei a explorar melhor as sensações, o que era descrito na projeciologia, como a sensação do ballonnement, como você observar que sai energia das suas mãos e dos seus pés enquanto você volita, e várias coisas desse tipo. E assim eu fui vivenciando muitas experiências, algumas explorando por minha conta, outras vezes eu era levada para vivenciar coisas, e aí que aconteceu que eu fui percebendo que muitas situações que eu era levada a vivenciar em desdobramento, elas estavam me mostrando o meu psiquismo de uma forma que eu não conseguia ver acordada.
eu comecei a encontrar espíritos, e esses espíritos me falavam coisas sobre mim mesma, coisas que eu tinha feito com eles em outras vidas, e aquilo ia me trazendo para uma consciência de certas tendências ou de pequenos vícios que eu tinha e que eu não enxergava. E isso foi me ajudando num processo de reforma íntima com bastante intensidade. Eu fui vendo, por exemplo, eu vou citar uma situação onde teve um dia que em desdobramento, eu encontrei a minha enteada e eu tentava falar com ela, e aí ela só falava sem emitir nenhum som. E ela disse assim, aí eu tentava falar e ela dizia assim, fazia assim, ó. Depois ela disse assim, eu escolhi não falar mais. E aquilo, quando eu acordei, aí eu fiquei com aquilo na minha mente, o que é isso? Aí eu fui observar o comportamento dela dentro de casa, e eu percebi que ela vivia realmente calada já há um tempo, é da natureza dela, ela gosta de ser calada. Mas aquele desdobramento, ele me alertou para tem algo mais aí. E foi quando eu fui percebendo que ela tinha um silêncio muito maior comigo. Era como se, é como se dissesse assim, quando eu quis falar, você não me deixou falar. Hoje eu não quero mais falar. E ela estava se afastando de mim, se isolando, né? E aí eu fui enxergando isso, e aí ficou a bomba na minha mão, porque eu sabia que eu tinha que tentar reverter aquilo ali. E eu passei 15 dias criando coragem para ir conversar e tal, e foi quando eu fui enxergar que, de certa forma, eu era um pouco aquilo que chamo de tirano no lar, e eu não tinha noção disso. Aí, a partir desse desdobramento, eu pude enxergar isso, e aí eu fui até ela, pedi a ela perdão por todas as vezes em que eu ironizei as coisas que eram importantes para ela, por todas as vezes que às vezes a gente pensa que não está fazendo, mas a gente faz críticas ao comportamento dos nossos filhos, porque são diferentes da gente, e a gente não tem noção de que a gente está criando algo neles profundo sem ter essa noção. E aí eu enxerguei isso a partir daí eu comecei a mudar o meu comportamento para ela, e eu falei assim para ela, eu sei que tá... Primeiro eu comecei a mudar o meu comportamento com ela, e depois eu fui ter essa conversa, e aí eu pude mostrar para ela, olha, veja que eu não faço nem isso, nem isso, nem isso que eu fazia antes. Então, assim, mas o seu coração já está trancado, eu preciso que você abra o seu coração, para que eu possa ter uma segunda chance de corrigir isso que um dia eu fiz. Então, assim, hoje o meu relacionamento com ela é completamente diferente, e foi a partir dessa vivência que isso me mostrou. E eu vivenciei várias e várias situações onde isso aconteceu, e isso foi me ajudando a me reconhecer melhor, isso foi me ajudando a me modificar intimamente, né? Então, eu vejo o desdobramento como uma ferramenta de evolução, como um auxílio, assim, imenso a nossa... Quando a gente tem o propósito de se melhorar e de se reformar, assim como, por exemplo, a mediúnica, a mediunidade, ela é uma ferramenta evolutiva, tudo é ferramenta. Se a gente se predispõe a vivenciar aquilo ali, a gente tem toda uma ajuda por trás. E aí que relendo esses desdobramentos todos, eu tenho muita história, sabe? E não daria para contar nem um terço das coisas que eu tenho. Eu tenho mais de 300 relatos anotados com detalhes de falas, de percepções, então, assim, é muita coisa. E aí que eu resolvi falar, assim, de modo geral. Alguns são mais interessantes do que outros. Mas, enfim. E eu escolhi para esses últimos 15 minutos algumas coisas que aconteceram comigo nesse sentido também, com relação ao desdobramento, porque tem mais ou menos uns 15 dias que eu vivenciei uma situação que me fez entender um processo que eu tinha vivido antes também. E isso, para mim, eu acho que é importante a gente dividir, como amigos que somos todos aqui. E assim, há mais ou menos uns 2 anos, eu passei por uma situação de assédio, e foi uma coisa, assim, bem complicada, que eu não consegui perceber quando começou, como começou, e eu via situações de desdobramento, e eu fui envolvida numa teia, e foi uma coisa, assim, bem complexa. E aí que consegui sair dessa situação, só que eu saí, no início desse ano, foi quando um amigo me ofereceu uma ajuda no sentido de esclarecer algumas coisas, e ele, um espírito incorporou nele, e ele
esclarecer algumas coisas para mim, né? E ele explicou aquilo ali. E aí ele disse assim, olha, você saiu pela sua força moral, pela sua ética. E explicou o que era a situação. Aí ele disse assim, foi uma coisa criada no plano mental e você foi envolvida naquilo ali. Foi criada a ideia no plano mental, implantaram em você e você adotou aquela ideia. E aquilo te prendeu. Com muita luta eu consegui sair disso. Mas eu confesso que eu não entendi o processo. E eu passei, inclusive, a duvidar dos meus desdobramentos, eu passei a não vivenciar muita coisa que eu costumava vivenciar, e passei a duvidar de tudo, de certa forma, mas segui a minha vida e tal, numa boa. E aí que há uns 15 dias, esse processo, ele meio que começou a se repetir. E, graças a Deus, eu tive a condição de enxergá-lo, porque agora eu já tinha recebido esse aviso, né? E a coisa acontecia assim, eu vejo um desdobramento, e esse desdobramento a gente acessa, quando a gente entra em desdobramento, a gente acessa, às vezes, coisas do passado, e isso ajuda a gente nas nossas relações, quando a gente está disposto a vivenciar, e você vai olhar a pessoa diferente a partir do que você viu do passado, e às vezes do futuro também, você vê pequenas coisas do futuro. Então, eu tenho esse hábito de gostar de curiosar o futuro. Esse termo nem existe, mas eu gosto de dar umas fuçadas no futuro. E aí que eu vivenciava algo, e depois eu via esse algo acontecer, e quando esse algo acontecia, eu tinha uma certeza de que aquilo que eu vi lá era 100%, fazia uma interpretação do que eu vi, e achava que aquilo era 100%. E foi quando eu estava envolvida agora, recentemente, na situação, novamente, e eu não estava percebendo, aconteceu o mesmo processo. Só que, depois que eu tive o choque, né, e daqui a pouco até... eu posso citar nomes? Bom, mas vamos lá. Vou tentar contar sem citar nomes, depois a gente abre aí, porque para mim é tranquilo isso. Então, assim, eu estava passando uns dias de muita correria no trabalho, e eu tive um problema de um choque no meio da aula, com alguém da aula, e aí que aquele choque me deu uma sacudida. Mas como eu estava vivenciando muita correria no trabalho, eu não parei para analisar. Passei 2, 3 dias na correria, aí no terceiro dia veio a interpretação daquilo que tinha acontecido, aquilo veio na minha cabeça, aí foi em cima do desdobramento que eu tinha tido, e aí me deu aquela certeza sobre o psiquismo da coisa. A matemática estava justamente aí. Onde é que entra a infiltração da ideia? Eu tenho um fato que vai acontecer, que eu vejo acontecer, e quando eu vejo acontecer, eu entro e aceito aquela verdade como sendo o que é. Só que ali está implantado o que eles querem direcionar no meu psiquismo com relação a outra pessoa. E era esse o processo. E depois de um tempo eu analisando, e era um incômodo que eu sentia, mas aquele incômodo eu dizia assim, não, mas eu não vou entrar nisso, eu vou deixar isso para lá e tal, mas tinha um incômodo. Aí um belo dia eu acordei e alguém disse assim, procure a pessoa. A minha intuição foi forte, disse, escreva isso tudo que você está sentindo, escreva isso que você entendeu da situação e passe para a pessoa. E aí que quando eu comecei a escrever, eu comecei a sentir umas energias estranhas. Até ali eu não sabia que eu já estava sendo envolvida de novo no mesmo mecanismo. Mas eu comecei a sentir aquelas energias estranhas, que é como se fosse um fogo no meu gástrico, uma energia que queimava, uma coisa assim bem diferente. E eu lembrei que quando eu vivi na outra situação, eu sentia essas mesmas energias. Aí foi essa energia que me chamou a atenção, mas ainda não antes de eu mandar para a pessoa o desdobramento. Anotei e mandei. Aí quando eu mandei, foi quando ela começou a dizer, olha, se ligue, porque é isso e tal. Mas assim que eu mandei, eu já comecei, aí fui ouvindo as coisas que ela tinha me dito, fui sentindo, quando eu senti a energia mais forte, aí eu entendi. Falei, cara, é o mesmo processo. Caí de novo na armadilha. E aí eu comecei a ficar mal porque eu tinha caído na armadilha. Mas aquilo ainda estava me angustiando, porque eu pensei assim, tudo bem, tem um lado bom aqui, eu consegui identificar. Porque da outra vez eu passei pelo processo de assédio, mas eu não identifiquei como é que era o mecanismo. E aí que, depois disso, eu pensei assim, qual é o mecanismo? Aí eu entendi, foi quando eu entendi que era isso.
um desdobramento de coisas que vão acontecer, com uma ideia embutida dentro daquilo ali, e essa minha certeza das coisas era o que me fazia derrapar. Aí eu falei assim, tá bom, achei o processo, mas e onde é que está a porta para isso acontecer? E eu comecei a buscar a porta. Por quê? Eu já tinha tido um outro desdobramento, onde eu estava numa reunião mediúnica, e se comunicou nessa reunião o espírito que armou a situação para mim. E era um espírito, assim, muito, muito furioso. Ele tinha uma energia tão densa que, quando eu tentava falar, a minha voz embargava com a energia que ele derramava em cima de mim. E foi uma coisa, assim, muito forte. E eu pude constatar depois que aquilo tinha sido real, porque no dia que eu tive esse desdobramento, a médium que incorporou esse espírito, ela foi encontrada desmaiada pela filha depois. E foi bem nesse dia, e foi assim. Mas eu entendi o mecanismo, eu sabia de onde vinha, mas eu ainda não tinha achado a porta, porque o meu pensamento era assim, eu nunca me vi numa fase tão bem, tão equilibrada em minha vida, e aí isso acontece de novo e eu caio. Então, assim, eu comecei a duvidar das coisas, eu comecei a duvidar que eu tinha anjo guardião, eu comecei a duvidar de um monte de coisa, porque justo agora que a minha vida está toda organizada e acontece isso. E onde era que estava a porta? Aí eu falei assim, a porta é essa minha curiosidade pelo futuro. Mas aí ainda estava confortável. Estava muito confortável para ser apenas isso. E eu continuei buscando a porta. Aí eu fui lembrando de algumas coisas que eu ouvi. E aí que uma das coisas que eu ouvi veio da própria pessoa que estava envolvida, porque ela disse assim, eu mandei para ela a anotação desse desdobramento, onde esse espírito falava algumas coisas para mim. E ele dizia assim para mim, eu estou mandando eu desistir das coisas, e ele dizia assim, eu estou sempre às voltas com você. Em tudo que você se envolve, que você sofre, eu estou por trás. E ele disse assim, na última situação que você passou, fui eu. E eu já estou armando outra, e dessa vez você não escapa. Mas aí, mandei isso para a pessoa, e a pessoa disse assim, olha, tem um lado positivo aqui. Se ele se mostrou, é porque ele está perdendo terreno. Então, ele apareceu agressivo e tal, porque ele está perdendo terreno. Eu falei, tá bom. Comecei a analisar por esse lado. Mas eu estava buscando a porta. Aí eu falei, tá. É muito confortável a gente dizer que é um obsessor, que está causando a nossa queda, né? E a gente sabe que um obsessor, ele tem que ter afinidade com a gente. E eu fui buscando. Eu vi quando ele disse isso, e aí eu lembrei de outra coisa também que eu já tinha ouvido, num estudo onde as pessoas fazem um processo de reforma íntima, buscando abrir a sua mente, quando o instrutor disse assim, quando a gente entrar no processo de reforma íntima, a princípio, a gente vai dar de cara com os soldados, os nossos soldados, que são os nossos vícios. Primeiro a gente vai combater os soldados, mas haverá um momento em que vai vir o general. E aí é que o bicho pega quando vem o general. Aí eu lembrei dessa frase, lembrei de outra, e lembrei de uma terceira, onde a gente estava estudando. Tudo isso aconteceu nessa semana, tá? E aí eu lembrei de uma frase onde dizia assim, os grandes inimigos do progresso são o orgulho e o egoísmo. E aí, quando eu juntei todas essas pecinhas, eu achei a porta. A porta era o meu orgulho. Aí eu voltei para aquela situação toda, e eu fui reviver todos os instantes, porque eu pensava assim, pô, eu não tenho protetor. Se eu estou numa coisa tão cheia de... Foi quando a gente começou o estudo aí dos passos em desdobramento, e aí eu sofro essa situação que era para causar um desequilíbrio, eu falei assim, eu estou à toa no mundo. Mas, na verdade, eu descobri que eu não estava à toa no mundo. Eu estava sendo trabalhada justamente para enxergar isso. Que o meu grande obsessor, no fim das contas, aquela fera toda que eu vi no meu sonho, e que dizia para mim, eu estou sempre às voltas com você, e fazendo você cair, no fim das contas, ele era o reflexo exato do meu orgulho. Então, assim, por mais que fosse monstruoso, e ele era monstruoso, ele era o reflexo exato do meu orgulho. Então, a situação se abriu a partir do momento em que, na hora da aula, houve um choque, alguém disse assim, cutuca ela, corta ela aí. E eu estava falando algo, e aí veio uma pessoinha que está aqui,
E aí essa pessoa entrou assim, me deu uma voadora e disse assim, não é isso. Quem estava na aula sabe, e daqui a pouco a gente fala sobre isso. Aí foi assim, não é isso. Aí eu tomei um susto. E quando eu tomei um susto, eu congelei. Não que eu não senti raiva e nada, e o meu susto foi assim, não é isso? Então eu entendi uma coisa que não existe, e aí eu entrei numa paranoia ali, tive um parafuso no meio da aula, e aquilo me parou. Mas para mim, eu não tive raiva, eu não tive nada, e estava tudo tranquilo. Por quê? É o general bem escondido. E aí, depois de 2, 3 dias, aquilo me comendo ainda por dentro, só que eu sem perceber, porque é algo assim muito escondido. É fácil você identificar o soldado, mas você identificar realmente o general dentro de você, ele tem todas as artes para que você não enxergue que ele está ali, porque só depois de você conseguir enxergar é que você consegue lutar contra ele. E aí eu fui entendendo o processo, e aí eu recordei do primeiro caso, há quase 2 anos, que eu passei por uma situação idêntica. Num dia, no estudo, a outra pessoa veio e deu uma dessa também em mim. E aí eu entrei na mesma situação. Aí eu falei assim, caramba, achei o meu obsessor. O meu obsessor é o meu próprio orgulho. Então, assim, eu estou contando isso para vocês porque eu consegui ver o seguinte, que por mais que a gente esteja passando por um processo obsessivo, e algumas pessoas veem os seus obsessores de uma forma mais intensa, por mais que ele pareça monstruoso, o seu obsessor é o reflexo exato do vício que você está alimentando. Então, assim, e tem muita gente nesse momento que está passando dificuldades com assédios. E aí que eu estou contando essa história, mesmo que tendo começado falando sobre desdobramento, porque é o desdobramento que me leva a essas análises profundas e a essas vivências, tudo isso, desde o sonho que eu tive antes, até o momento em que eu vi esse espírito numa mediúnica, tudo aconteceu para mim em desdobramento, mas isso me levou a toda essa construção até eu entender que era esse ser que estava dentro de mim, que é o orgulho. E tem um fato curioso, quando eu estava sendo tratada por Marcela com Covid, Marcela observou que nessa minha região do tórax tinha algo, ela falou assim, tem algo aí que você guarda 7 chaves, e que você sai do corpo enquanto eu estou lhe tratando, tranquila, como quem diz assim, aí ninguém mexe, ninguém vai abrir esse cofrinho. E era justamente na região onde eu sentia o mal-estar quando essas situações aconteciam. Aí eu pensei, era o meu general que estava ali guardado, só que agora eu estou de olho nele, e é por isso que eu estou dividindo isso com vocês, porque já faz parte desse meu processo de combater isso dentro de mim. Eu sou, ou era, ou sou ainda, tenho esse meu lado de sou a sabe tudo, e quando alguém choca, aí eu escancaro uma porta, e essa porta permite o assédio. Então, assim, o meu convite é para que cada um que está vivendo esse tipo de processo possa olhar para si, sem dó, suba além e possa olhar e dizer assim, que porta que eu estou abrindo? Quem é o meu obsessor? Olhe para ele e vocês vão identificar essa porta aí dentro de vocês. Obrigado, Rosiane, aí pelos seus relatos, por dividir conosco seus conhecimentos, é muito bom. Então, enquanto o pessoal vai se manifestando pelo chat, eu tenho uma pergunta aqui para você, Rosi. Tá. Existe alguma relação entre desdobramento e sonambulismo magnético? Quais são as diferenças e as semelhanças? O que eu vejo com relação ao desdobramento e o sonambulismo é que só posso falar a partir das minhas experiências, né? O sonambulismo, ele é um transe mais profundo, onde o sonâmbulo ele vai adentrando as camadas mais profundas do seu psiquismo e, ao fazer isso, ele não consegue realmente trazer, como diz Kardec, quanto mais profundo, isso aí, não sei se foi Kardec ou se foi o próprio Adilson no livro dele, e quanto mais profundo é o transe, menos há a possibilidade de que o espírito, que a gente registre, que a nossa consciência registre ao acordar. Então, o sonambulismo é um transe muito mais profundo. O desdobramento, não, ele é um transe muito mais superficial. Então, à medida que a gente entra num transe mais profundo, a gente acessa mais as nossas capacidades com o espírito. E aí o sonâmbulo tem
mega de uma clarividência, faz acessos incríveis, onde analisa a questão de as estruturas do físico das pessoas, analisa até o próprio dele mesmo. Já no desdobramento, falando por mim, eu não consigo fazer isso, eu não consigo olhar o corpo de alguém, pelo menos não ainda, e ver as estruturas do corpo da pessoa. Eu, inclusive, nem consigo perceber a diferença entre um encarnado e um desencarnado. Eu descubro pelo que eu vou vivenciando, e aí a situação vai até que me clareia, e aí eu percebo, é como se fosse mesmo na base da investigação, se aquele espírito com quem eu estou lidando é encarnado ou desencarnado, enquanto que o sonâmbulo ele já tem esses acessos maiores. Então, uma das diferenças para mim que são cruciais é essa. Outra diferença que eu noto é que o sonâmbulo, ele sai do corpo e ele consegue manipular o próprio corpo dele, como Kardec explicou, como se faz com uma espécie, como se fazia na mesa girante, né? Ele, de fora do corpo dele, movimenta as energias dele e faz o seu corpo funcionar para fazer aquilo que ele quer. Já a pessoa em desdobramento, ela não consegue fazer esses movimentos aí, utilizar o corpo dele para dar uma comunicação como um sonâmbulo faz. No meu caso, quando eu tento me aproximar do meu corpo, o campo de proteção do meu corpo me puxa de volta e acabou o meu passeio. Então, assim, eu nem exploro o meu corpo porque eu não consigo, porque o meu corpo puxa de volta. Então, por isso que eu falo que eu não sou sonâmbula. Beleza. Rosi, e a relação do desdobramento com o sonho? Tem alguma relação? Tem, como disse Kardec, né? O sonho, ele é o registro do que a pessoa viveu em desdobramento. E quando você... tem até isso na questão 402. Kardec, ele diz assim, olha, o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono, mas notai que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais do que vistes ou de tudo o que vistes. É que a vossa alma não está em pleno desdobramento. Então, ele mostra o quê? Que quando a gente está em pleno desdobramento, a gente vai trazer a lembrança exata do sonho, através do sonho. Então, muitos sonhos que a gente traz é a lembrança do que a gente viu lá. Só que, de que forma? A gente traz isso através de símbolos para que a gente consiga, ao acordar, registrar e captar a mensagem que você queria trazer do que você viu lá. Eu faço muito isso. Eu vejo coisas e, quando eu acordo, é uma história, assim, meio maluca, que quando eu olho para aquela história, ela faz um sentido. E é justamente nesse ponto, inclusive, que na questão do assédio, isso acontecia comigo. Na hora da interpretação, vinha o infiltrar a coisa. André Luiz, ele fala no livro Evolução em Dois Mundos, assim, que o nosso pensamento, ele é fluido. E aí que esse fluido tem algumas pessoas no mundo espiritual que trabalham com um nível intelectual muito mais alto, eles manipulam esse fluido, que é o pensamento, da mesma forma que cientistas manipulam elementos e substâncias nos nossos laboratórios aqui e criam alguns elementos da nossa tabela periódica através de manipulações que são feitas aqui, das substâncias. E aí ele diz que, da mesma forma, alguns espíritos manipulam esse fluido, que é o pensamento, lá no mundo espiritual, criando aquilo que eles querem para fazer essas implantações, como eles fazem, às vezes, na nossa mente. Então, assim, é um risco que a gente corre na hora de fazer essas interpretações. Então, o que é que nos resguarda realmente? A gente estar em boa sintonia e a gente estar realmente sempre atento. Era algo que eu não fazia e que passei a fazer depois desses processos, né? Sempre que vivenciar algo lá, é a mesma coisa de uma mediúnica. Submete aquilo ali ao crivo da razão. Tem lógica? Não tem lógica. Então, assim, o sonho, ele é a lembrança do que você viu lá através de símbolos. Deixa eu só contar uma coisa que eu passei para eu criar esse entendimento. Uma vez eu vivi lá 2 situações. Vivi uma, e aí depois saí desse local, passei e vivi outra. E aí eu voltei para o meu corpo. Aí quando eu voltei para o corpo, eu estava deitada na minha cama, e eu comecei a rememorar o que eu tinha vivido. Quando eu rememorei a primeira coisa que eu vivi, e eu vi que estava bem nítida, aí falei assim, tá bom, eu lembro de tudo, então já deu, vou levantar.
E aí que quando eu fui levantar, foi que eu realmente acordei. Então, eu achava que eu estava acordada, mas eu não estava. Eu estava deitada ali sobre o meu corpo, rememorando. E aí que depois que eu acordei, eu percebi uma coisa. Aquela parte do que eu vivenciei, que eu rememorei enquanto estava ali ainda no meu corpo, sem estar acordada, eu acordei com ela nítida. A outra parte apagou completamente. Então, é como se, de alguma forma, a gente, antes de voltar para o corpo, colocasse ali na nossa estrutura cerebral, acionasse algo que vai fazer com que a gente lembre quando acordar. Beleza. Ô, Rosiane, você acha que a pessoa em desdobramento ela está mais exposta a obsessões do que a perseguição espiritual do que a pessoa que não se desdobra? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Agora, também tudo depende da sua intenção. Porque eu estou vendo, hoje é a coisa mais nítida. No momento, muita gente está passando por processo de assédio, e muitas pessoas que trabalham com espiritismo e espiritualismo. E confesso que eu tenho observado dessas pessoas, aqueles que vivem experiência em desdobramento e que vivem de modo sincero, buscando realmente vivenciar as coisas que aprende, buscando realmente vivenciar de acordo com o que prega, esses estão muito bem, pelo que eu tenho notado. Eu tiro o exemplo disso, se vocês puderem olhar na internet, ouçam os vídeos de Wagner Borges, os trabalhos que ele anda fazendo aí com a espiritualidade em desdobramento, porque as casas espirituais pararam as suas desobsessões, e aí os espíritos têm buscado muito ele nessa ajuda, e você vê que ele está perfeito, em perfeito estado. E muitos outros que são médios e tal, e que faziam tantas pregações, estão meio que perdidos, fazendo pregações sobre guerras, dividindo. Então, assim, se você vive os ensinamentos de Jesus, você vai entender que se algo está chamando as pessoas para divisão, esse algo está errado, tem alguma coisa distorcida. Porque você está alimentando uma ideia de divisão e está alimentando uma escuridão desnecessária. Então, assim, quando eu analiso os que estão fazendo isso e os que estão trabalhando com a espiritualidade, fazendo a parte delas para ajudar os outros, eu noto que aqueles que estavam fazendo esses trabalhos estão bem melhor do que os outros. Então, não acho Ou seja, não é o tipo de atividade que expõe a pessoa ao risco da obsessão, mas sim a sua moral, a sua ética, como ele lida com esse trabalho e com a sua vida, não é isso? Exatamente. Muito bom, perfeito. Tem uma pergunta aqui de Maria Cleusa. Como saber se estamos nos desdobrando e saindo do corpo, fazendo alguma atividade, ou se só estamos ficando do lado do corpo onde estamos dormindo? Ela diz que tem muito poucas lembranças, ou só relance de lembranças que passa no sono, que antes lembrava mais. Olha, infelizmente, conforme a estatística, essa estatística é um estudo de Moisés Isagui, 80% das pessoas não lembra realmente do que faz lá do outro lado. Dessas outras, 10% conseguem realmente desdobrar e lembrar, né? E dessas que lembram, assim, ainda tem uma pouca lucidez, aí depois ele fala assim, 99% é que vive com mais consciência e lembra parcialmente. E 0,1% é que está em interativa ligação com o mundo espiritual, com a mente completamente aberta. Então, assim, a maior parte das pessoas vai estar nesses 80, óbvio, né? Mas a forma da gente saber se a gente está vivenciando coisas em desdobramento é realmente, no meu caso, né? Eu só tenho como saber quando eu lembro. Então, é a sua lucidez lá do outro lado. Por exemplo, tem situações em que eu saio do corpo sem nem dormir. Há técnicas que você faz e você apaga, relaxa, aí você tem um apagão, e depois você recobra a lucidez e você tá, opa, saí, tô fora. Mas tem situações que é o que chama de desdobramento em consciência contínua, você vai fazendo um relaxamento e você foca num ponto diante ali no seu frontal, e você vai relaxando e mantendo a consciência lúcida, e quando você menos espera, você sai do corpo, você passa por todo o processo do desprendimento e sai do corpo sem você ter adormecido.
Então, assim, para mim, o que identifica se você está em desdobramento é a sua lucidez. Se você consegue se ver lá e dizer, estou fora, é desdobramento. Tem outras situações em que você está tendo sonhos e você está raciocinando dentro desse sonho, mas você não está percebendo você ali mesmo, vivenciando as coisas. Aí, normalmente, a gente chama de sonho lúcido. Então, alguns eu chamo de sonhos lúcidos, outros de desdobramento. Eu considero desdobramento esse em que eu estou andando em lugares e estou explorando e estou analisando as coisas e fazendo as minhas conclusões. Com relação às sensações, você percebe, algumas vezes, quando você está saindo em desdobramento, quando você começa a relaxar, você sente como se um imã lhe prendesse, e ali ele começa a... Se você for relaxando mais, esse imã, ele vai crescendo, aí você vai sendo puxado, e quando você menos espera, algumas situações que chamam de balonimento, você está flutuando ali por cima do seu quarto e tal, você vai se deixando aí, quando você menos espera, você sair do corpo. Então, assim, tem algumas sensações que são características aí da saída, né? Mas a percepção lá, para mim, é a lucidez. Tem um comentário aqui de Cleusa muito interessante. Deu seu depoimento, falou dos assédios e tudo mais, de forma bastante corajosa, inclusive, porque pouca gente tem a coragem de admitir os próprios erros e de aprender com eles. Então, ela disse que suas experiências fizeram despertar coisas na gente e entender algumas situações que estamos passando e ver os nossos obsessores. Ana Maria também disse que estava precisando ouvir esse relato. Ou seja, as suas experiências acabam despertando coisas positivas dentro de nós que estamos assistindo, para que a gente consiga prestar mais atenção nos nossos próprios obsessores interiores, né, que nós criamos e alimentamos a cada dia, né? Exatamente. Exatamente. Tem uma pergunta aqui de Leila. Como você registra os desdobramentos? Talvez até você já tenha respondido. Tem alguma atividade antes de dormir para facilitar o desdobramento? O desdobramento ele é sempre natural, espontâneo, ou ele pode ser provocado? É isso. Não, você pode provocar. Tem técnicas que lhe auxiliam a fazer isso. Tem algo que é interessante para você entrar em desdobramento. São conselhos que a gente ouve desse pessoal que faz projeciologia, né? Sempre tirar 10 minutos ou 15 minutos antes de dormir, você fazer uma leitura voltada para aquilo ali. Eu, particularmente, tento, antes de deitar, eu sento e fico tentando silenciar a mente. Eu já fiz as técnicas, que são técnicas de movimentação energética para você sair, mas, ultimamente, o que eu tenho feito é buscar focar em um ponto e silenciar a mente. Aí você vai focando na sua respiração, e quando você vai focando na sua respiração, o seu pensamento ele vai acalmando e vai serenando. Então, quando você consegue relaxar completamente o seu corpo e silenciar a sua mente, praticamente você sai ali com tranquilidade. É mais ou menos isso que eu tenho feito hoje. Marcela Colotti pergunta: que caminho deve seguir alguém que apresenta desdobramentos voluntários? Estudos, cursos, livros? Qual o caminho? O estudo é sempre importante, né? Eu fiz leituras de Moisés Isagui, eu li livros de Wagner Borges, livros de Saulo Caldeirão e li grande parte do Projeciologia de Valdo Vieira. Eu cheguei aí algumas vezes em algumas aulas que tem do, não sei se é ICC, que é o instituto que o Valdo Vieira criou, e aqui. Só que quando eu passei aí para esses cursos, eu percebi lá que as coisas que eu buscava já não dava assim mais ali, sabe? Porque eu já tinha meio que acelerado o processo e eu fazia alguns questionamentos e um dia o professor disse assim, olha, o que você busca, você agora só vai achar no livro Projeciologia, porque aquém do que a gente tem aqui, porque eles ficavam numa coisa repetitiva, né? E aí que eu queria mais. Aí ele disse, Projeciologia, leia o livro de Valdo Vieira, que você vai conseguir avançar mais nesse seu estágio, né? Então, assim, eu comecei com Saulo Caldeirão, no site dele, se você procurar, você vai encontrar, ele tem uns cursos de viagem astral. E aí ele tem o nível
básico, intermediário e o nível elevado. E os cursos deles são muito importantes. Foi o que me ajudou a fazer as técnicas. E ali ele oferece também técnicas para isso. Eu utilizei uma dessas técnicas. Tem, inclusive, uma técnica dele, a técnica 4, que ele teve num curso num encontro mundial de magnetizadores, pegou umas instruções com o pessoal e ele desenvolveu essa técnica 4, onde ele faz dispersivos no esplênico, porque ele percebeu que com essas dispersões no esplênico, a saída do corpo ela era facilitada. É bem interessante, ele é bem estudioso também. Beleza. Esse livro que você citou, do Valdo Vieira, não é um livro fácil de ler, né? É um livro extremamente técnico e bem volumoso, né? Eu gosto. O Saulo eu conheci também num encontro de magnetizadores, no Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas, há vários anos atrás. Então, ele teve nesse encontro e lá ele pegou as instruções com os magnetizadores para melhorar essa técnica aí que ele fez. Beleza. A Marcela ainda pergunta como utilizar o desdobramento a serviço do bem comum, além do autoconhecimento. Ah, sim, vamos lá. O desdobramento, eu me vejo às vezes trabalhando, fazendo trabalhos de doação de energia. A nossa energia perispiritual, quando a gente está, porque a gente está encarnado, né? Nós temos a nosso favor o fluido vital unido aí ao nosso fluido espiritual, né? E aí que a gente tem uma energia muito forte, que é essa energia que os espíritos vêm em busca numa mediúnica, que eles recebem ali no choque anímico para refazer o seu perispírito. Então, quando a gente sai em desdobramento, uma das razões da gente se tornar assediado é que os espíritos querem pegar essa energia nossa. Eu gosto do Saulo, o Saulo ele fala assim, quando ele vê um espírito atrás dele, ele vai atrás dele e diz assim, meu filho, você quer, eu lhe dou. Não precisa ficar tentando roubar. Ele fala que os espíritos, às vezes, colocam a gente em situações de sonolência para ficar ali atrás da gente, sugando a nossa energia, porque essa energia é boa para eles. Então, assim, os trabalhos, eu já participei de alguns, teve um, inclusive, que, assim, me levaram até a África. Eu viajei sobre o mapa, e aí surgiu a imagem do continente americano, aí depois mostrou o continente africano, e ali eu desci, né? Quem estava me conduzindo, que eu não fui só. E aí eu não vejo quem me leva, só sei que me levam e eu vivencio as coisas. E lá, quando eu cheguei, tinham 3 corpos em 3 caixões. Depois, esses caixões sumiram, viraram 3 macas. E aí, quando foi o primeiro trabalho que eu fiz, assim, consciente, né? Ele disse assim, pode começar. Aí eu falei assim, começar? Eu vou fazer o quê? Eu não sei o que fazer, eu sou iniciante. Aí ele disse assim, impõe as mãos sobre eles. E aí eu comecei a impor, né? E quando eu impus as mãos sobre aquele corpo que estava na maca, ele foi se recompondo e ficou bem. Aí eu fui para o segundo. E aí, quando eu cheguei no segundo, esse segundo, ele tinha uns cortes e umas costuras na cabeça, como se ele tivesse saído aqueles cortes que a gente tem quando a gente passa pelo IML, tá? Que todos nós vamos passar. E aí, aquelas costuras mal feitas na cabeça dele, onde ele foi rasgado e costurado. E quando eu pus as mãos, assim, próximo dele, o outro eu fiquei muito de longe, que eu estava meio assustada ainda, mas esse eu cheguei mais perto. E quando eu comecei a fazer a doação perto da cabeça dele, ele segurou as minhas mãos e colocou a minha mão assim na cabeça dele. Porque o alívio que estava passando para ele era tanto que ele agarrou as minhas mãos, e aí eu toquei na cabeça dele, eu senti aquelas costuras do corte na cabeça dele, assim, na mão e tal. E aí, de repente, ele foi se modificando, as costuras sumiram, e aí ele ficou bem. Então, assim, a gente faz esse trabalho de doação de energia, a gente ajuda espíritos a saírem das situações onde eles estão presos em seus corpos ainda, através também dessa doação de energia. Outras vezes apenas na base da conversa. Uma vez eu participei de um trabalho onde tinha uma mulher, que essa mulher era furiosíssima, e ela xingava todo mundo, ela era muito loucona. E aí ela começou a xingar Jesus, e xingava todo mundo, e falando um monte de lera lá. Aí teve uma hora que essa mulher xingou tanto, que eu olhei para ela e eu comecei a rir. E aí, quando eu comecei a rir, virada para ela, ela riu também, aí eu corri atrás dela, vem cá que eu vou lhe dar um abraço. Vem cá que eu vou lhe dar um abraço, que é para tirar esse seu azedume.
E aí ela correu, eu peguei ela, dei um abraço, e aí essa mulher acalmou. Aí depois ela falou assim, aí ela me pegou e me levou numa cômoda dela, ela disse assim, olha, nem acredito em Jesus, nem acredito em Deus, eu acredito na caridade. E aí ela me mostrou as coisas dela e ela falou assim, o meu Deus é a caridade. Então, assim, ela era uma coisa azeda. Aí isso tudo vai me trazendo ensinamentos, que o ensinamento é assim, ninguém precisa ser santo para servir ao próximo e para fazer a sua parte aí na obra de Deus. E essas coisas eu fui aprendendo ali nessas convivências ali, nessas vivências com esses espíritos desencarnados. Essa mulher foi bem interessante, essa experiência. Rose, você falou bastante em assédios. Leila quer saber como seriam esses assédios. É assédio sexual? Ó, uma vez eu fui fazer um trabalho no plano espiritual, e aí que um espírito fez uma cilada para mim. E eu estava lá achando que eu estava indo fazer o trabalho, aí eu fui seguindo, eram 3 mulheres lá, e a gente tem algo para a gente fazer ali, aí eu fui seguindo essas mulheres. Quando a gente chegou numa curva, essa mulher entrou, essas mulheres correram. Aí quando elas correram, eu senti o EV. E o EV é que na projeciologia chamam de estado vibracional. É como se fosse um choque elétrico, como se alguém pegasse 2 fios e botasse assim nos seus ossos e você sente aquele... Aí quando eu senti aquilo ali, eles disseram assim, quando você sentir isso, fica atento, porque às vezes são os mentores que estão alertando você de que tem perigo. Então, quando elas correram, eu senti o EV, aí eu não contei história, mandei fogo, mandei energia no local onde elas correram. E a nossa energia, realmente, ela é muito forte quando a gente está fora do corpo. Comparada aos espíritos lá, é muito forte. Quando eu mandei energia, que eu fui olhar depois, as 3 estavam estateladas no chão, sem cabelo, com os olhos esbugalhados e vermelhos, assim, tanto uma pele branca, assim, e elas estavam queimadas. Aí, quando eu vi aquilo ali, eu falei assim, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Porque eu me assustei e mandei brasa ali nelas, né? Aí, quando eu olhei ao redor, tinha um outro rapaz caído no chão e com ele não tinha nada. Aí eu olhei assim, falei assim, ele se mexeu, né? Eu vi quando ele piscou o olho assim, mexeu, e falei assim, foi esse cara que armou para mim. Aí eu fui lá e cutuquei ele, levanta, eu já me liguei que foi você. Que foi isso? Aí ele, não, é porque... Aí ele estava cheio de mágoa, assim, comigo, e aí ele disse assim, não, porque você me julgou. Aí eu falei assim, aí abriu a tela, né? Aí abriu a situação. A gente foi fazer um trabalho numa favela, e aí que para a gente entrar nessa favela, como se fosse uma favela no umbral, ele fez uma negociação ali na porta com o porteiro, e na hora que ele fez isso, eu falei assim, isso aí não é espírito elevado, não. Como é que um espírito elevado vai fazer negociação, fazendo troca com gente da sombra? Aí, quando ele me mostrou que tinha sido isso, isso deu uma mágoa, causou uma mágoa tão grande naquele espírito, que eu falei assim, nossa senhora. Aí, quando eu entendi que era isso, eu falei, meu amigo, me perdoe. É porque eu sou muito 8 ou 80. Eu preciso mudar isso em mim. Então, assim, pedi perdão a ele. Então, assim, quando ele achava que eu ia retaliar e que eu ia atacá-lo, e a minha reação foi outra, eu pedi perdão a ele, aquilo foi suficiente para fazer aquela mágoa dele passar. Aí eu falei, e elas 3? Aí ele disse assim, não se preocupe com elas 3, não, porque tá tudo certo com ela. Elas sabiam que corriam risco, tá? Eu passei, depois disso, uns 3 meses, mas eram uns 3 meses que a minha mente parecia um caos, um turbilhão, que eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia relaxar, e aí determinados vícios que eu tinha afloraram e começaram a vir à tona, e eu tinha certeza absoluta de que eram elas 3, magoadas por trás por causa daquilo que eu tinha feito lá. E aí eu fui fazendo evangelho e me trabalhando para conseguir vencer aquilo ali. Então, assim, a gente vai ver o assédio, às vezes, nessas situações. Vão fazer os nossos instintos, os nossos vícios desencantarem mesmo ali e aflorarem de uma forma grotesca mesmo. Foi muito difícil. Para mim, eu acho que aquele mês foi muito difícil. Eu achava até que eu não... E eu passei esse mês inteiro sem fazer nada de desdobramento, porque eu não tinha nem condição de tão desequilibrada que eu fiquei depois daquilo ali. E eu sabia que tinham sido elas que tinham feito isso. Leila Medeiros está dizendo aqui que ela se desdobra com frequência, de forma consciente, e tem a mediunidade sonâmbula, pois fala o que está ocorrendo no desdobramento. Uhum. Eu acredito que ela é sonâmbula.
Como eu falei, só posso responder pela minha visão, né? Eu não consigo mover. Eu também acho que seja. Eu acho que ela é sonâmbula. E aí, lógico que passa pelo desdobramento. Sonâmbulo vai mais além, né? Vai desde o raso ao profundo. Eu fico no raso. Você falou da técnica de dispersão do Saulo. Cleusa quer saber se você mesma faz essas dispersões no esplênico para se desdobrar e se essas dispersões são calmantes ou ativantes. Eu tentei essa técnica uma vez, mas ela não foi legal para mim, não. O Saulo, ele oferece umas 4. E aí, que das que ele oferece, a 3, é por número, né? Técnica 1, 2, 3 e 4. Essa do Onde é que o esplênico pessoal pode encontrar, Rose, isso? O site dele é viagemastral.com. E lá, essa técnica onde ele usa a dispersiva no esplênico é a técnica 4. Eu não me identifiquei com ela. Por isso que nesse curso que a gente está fazendo, um dos propósitos a gente vai fazer uma teoria básica e depois a gente vai buscar correr todas as técnicas possíveis que a gente for encontrando para que cada um possa adotar aquela com a qual se identificar melhor. Porque não vai ser a que serve para mim, pode não servir para o outro. Entendi. Uma última pergunta, para a gente encerrar por hoje. Há um tempo atrás, você tinha me confidenciado que você gostaria muito de encontrar uma maneira de utilizar essa sua prática de desdobramento para ajudar, porque você via que o desdobramento existia, mas ele não era aproveitado, vamos dizer assim, como você gostaria que fosse. E você agora está tendo a oportunidade de coordenar um grupo de tratamento magnético à distância através do desdobramento. Como é esse grupo? Como é que ele funciona? Como é que surgiu a ideia? Tem alguma espécie de seleção? Quem pode participar? Então, essa ideia surgiu a partir da palestra de Desi que a gente viu aqui, né? Onde Desi colocou para a gente que todos os magnetizadores da casa dele, eles foram treinando até conseguirem sair em desdobramento e que eles realizavam já esse trabalho de passe, da aplicação do passe em desdobramento. Então, foi quando eu vi a palestra dele, achei muito interessante, vi ali realmente uma utilidade para esse trabalho em desdobramento, mas não foi isso ainda que tinha me alertado para a possibilidade da gente fazer. Foi mais quando a gente começou a trabalhar nesses passes à distância, com um grupo maior, e quando as pessoas narravam para mim, Rose, aconteceu uma coisa esquisita comigo. Aí, quando eu ia olhar as anotações das coisas esquisitas das pessoas, eram sinais de desprendimento ali, sinais de desdobramento. E aí foi quando eu vi que tem várias pessoas ali no grupo que tinham essa capacidade. Aí eu lembrei dessa colocação ali do Desi e me veio essa intuição de por que não fazer um grupo com pessoas que têm essa capacidade e aí realizar um trabalho mais voltado para isso. E outra coisa é a dificuldade que a gente que tem essa facilidade passa durante o passe à distância, porque se exteriorizar demais energia, a gente já começa a sentir os efeitos da saída. Hoje em dia, às vezes, quando eu quero sair em desdobramento, eu só faço uma exteriorização de energia, faço umas irradiações e depois eu relaxo. Quando eu relaxo, eu já saio. Então, isso entra num certo conflito para a gente no trabalho, é muito complicado. Tem dias mesmo na segunda que é muito difícil, porque basta que eu me encoste nos travesseiros para fazer o passe e eu já começo a apagar. Eu tenho que ficar sentada em posição de lótus durante todo o tempo em que eu estiver aplicando o passe. Porque se não for assim, eu apago. E aí, como eu sei dessa minha dificuldade, pelo que eu estou passando, quando eu aplicava um passe ou outro, uma vez na semana, tudo bem, mas como está sendo constante, né, aí isso está ficando mais gritante. E aí veio essa ideia, né? Por que não a gente está lutando o tempo todo contra uma capacidade que a gente tem, então por que não trabalhar essa capacidade da forma correta, desenvolvê-la para que a gente possa fazer esse trabalho com mais conforto, pelo menos, né? E com mais eficiência, quem sabe. E aí foi que veio essa ideia da gente fazer esse trabalho. Beleza. Rosiane, foi muito bom.
A gente agradece profundamente a sua palestra, as suas experiências, foram muito enriquecedoras para os nossos conhecimentos. Você sabe o quanto eu gosto dessa área de emancipação, então foi muito enriquecedor esse aprendizado, muito bom. Rosi, se você quiser falar mais alguma coisa para fechar a sua palestra, fica à vontade. Eu só tenho a agradecer. Antes eu tinha um certo receio de palestrar para a casa, de palestrar para o magnetismo, mas depois de ter achado o monstrinho dentro de mim, ficou mais fácil. Então, assim, hoje eu me senti assim, vou palestrar pela primeira vez na minha casa. E foi bem isso mesmo que eu senti de estar aqui com vocês, e eu agradeço pela oportunidade, e aqui realmente estou me sentindo em família. E é isso, só agradecer mesmo por todo o aprendizado que vocês me proporcionam, por todas as portas abertas. E você é realmente da família, com toda certeza. Se alguém quiser lhe convidar para fazer palestra, outras palestras, qual é o seu contato? Diga que tem um e-mail. Meu zap, eu acho, pelo zap. Vai divulgar aqui o seu zap? Pode então, ser. Diz aí, pode falar. 98111-9335. Então tá aí, pessoal, quem quiser convidar a Rosiane Moura para fazer alguma palestra sobre esse tema ou outros temas da doutrina espírita, tá aqui o contato dela pelo WhatsApp. Ok, muito obrigado mais uma vez. Convidar o pessoal, então, para a gente fazer a nossa prece, para a gente encerrar. Agradecer a presença de todos que estiverem conosco, acompanhando. E em nome de Tatiana Máximo, que é a coordenadora deste trabalho, nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos essa noite tão valiosa de aprendizado, tão enriquecedora dos nossos conhecimentos, e que nós saibamos, Senhor, guardar esses conhecimentos não apenas na nossa mente, mas no nosso coração, para que saibamos utilizar para o nosso progresso espiritual e também dos nossos semelhantes. Que saibamos utilizar, Senhor, nossas faculdades, seja de desdobramento ou qualquer outra, seja aquela mais desenvolvida ou aquela desenvolvida em menor grau, mas qualquer que sejam os recursos que Deus nos dotou, que nós saibamos utilizar da melhor forma possível para o bem do nosso semelhante. Que Deus abençoe a cada um de nós, que envolva a Rosiane, lhe iluminando cada vez mais, para que ela consiga se desenvolver mais ainda e utilizar essa sua faculdade, esse seu recurso, para o benefício do seu próximo e para o seu autoconhecimento. Deus nos abençoe a todos, hoje e sempre, cada vez mais.